pedimos, Pai, que nós possamos, Pai, ouvir a Sua voz, Pai. Que nós possamos estar, Deus, com o nosso coração, Deus, inteiro para Ti, Pai. Para Te ouvir, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma livezinha a respeito de paternidade, conforme temos falado nas últimas semanas. Queria mandar um abraço aqui primeiro para o pessoal ali do Projeto Nova Terra, os garotos, os meninos lá. Deus abençoe a todos aí. Estamos devendo uma visita aí para vocês. Vamos fazer sim em breve. Amém? Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, dando continuidade naquilo que nós já estamos falando, né? A respeito de paternidade. Então, na nossa primeira live nós falamos da motivação do jovem em tomar a posição e assumir a responsabilidade de se tornar pai, assumir a responsabilidade de uma paternidade, que estamos perdendo essa questãozinha de assumir essa responsabilidade pelo fator, a condição de ter, sem termos de fato a consciência do propósito que Deus tem para a paternidade. E aí falamos na nossa segunda live a respeito da maldição e da bênção da terra, relacionando com paternidade. Falamos na live passada a respeito do dom do amor de Deus sobre as nossas vidas e qual é a relação que isso tem com a paternidade. E hoje eu quero falar a respeito de duas transições que precisam haver na vida de qualquer pessoa, antes e depois, né, desse momento de assumir a paternidade. Na verdade, existem duas transições que eu quero comentar hoje com vocês, para que nós sejamos fortalecidos no entendimento para assumirmos essa responsabilidade de nos tornarmos pais. Em Hebreus 12, a partir do versículo 9, diz assim: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. No versículo 10, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ela ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então esse texto é um texto bastante interessante da palavra de Deus, que diz que nós temos um período de tempo onde somos disciplinados, onde somos corrigidos, onde somos educados por nossos pais, e depois que esse tempo se passa, existe um tempo onde somos corrigidos, disciplinados, exortados diretamente por Deus. Então aqui fica claro que existe uma transição enquanto você é submisso aos seus pais, enquanto você honra os seus pais, estando debaixo da autoridade deles. E aí surge um momento em que você sai debaixo da autoridade dos seus pais e acaba tendo a submissão direta a Deus. A situação aqui, a questão aqui é que esse momento, ele acontece, nesse momento acontece uma transição, né? A primeira transição que eu e você, desde criança, precisamos atravessar é o Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Em hebraico, na cultura judaica, ela consiste na concessão da maioridade religiosa ao jovem judeu, sendo considerada a mais importante cerimônia na vida de um judeu. De acordo com as leis do judaísmo, todos os adolescentes já são responsáveis pelos seus atos e escolhas dentro da religião judaica a partir do momento que celebram o Bar Mitzvah. Com o Bar Mitzvah, o jovem tem o direito de participar ativamente da vida na sinagoga, além de poder ler publicamente o Torá, considerado o livro sagrado do povo judeu. Então,
o que eu quero levar você a entender hoje é que essas duas transições, elas aconteceram na vida de Jesus. Jesus passou pela transição do Bar Mitzvah e ele passou pela transição de deixar a submissão dos pais e passar a submissão direta de Deus, né? E eu quero compartilhar com você essas duas passagens onde Jesus ele teve essas duas experiências, né? Provérbios 20, no versículo 11, diz assim: até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. O interessante é que a idade para o Bar Mitzvah na cultura judaica, ela se dá aos 13 anos. Então eles têm uma linha de corte que todo menino, dentro da cultura judaica, a partir dos 13 anos, ele precisa estar apto a se apresentar à sociedade como um embaixador do reino, como um filho do mandamento. Aquele que é capaz de discernir o mandamento e agir conforme ele. Ou seja, aí nós vemos esse texto de Provérbios 20 que diz: até mesmo uma criança se revela pela sua personalidade mediante as suas ações. Nós temos que entender que dentro desse contexto bíblico, qualquer pessoa, a partir dos 13 anos de idade, ela tem que ter a capacidade de discernir e cumprir os mandamentos. E honrar os mandamentos e ser obediente a Deus. Então, e Jesus ele passa por esses dois processos. Jesus ele passa por essas duas situações. Em Lucas 2, a partir do versículo 41, a palavra de Deus diz assim: todos os anos, os seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. No versículo 43, encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então a sua mãe inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? O teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuráveis? Como não sabeis que era o meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que ele explicava. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então esse texto ele nos relata uma experiência de Jesus dentro dessa transição. Uma transição onde, do seu nascimento até os 12 anos, ele fora ensinado por José e Maria, ele foi ensinado dentro dos princípios bíblicos, e quando ele completa os seus 12 anos, ele vai a Jerusalém, se reúne com os sacerdotes, se reúne com as pessoas dentro do templo, e ali ele já começa a falar a respeito das coisas de Deus. Irmãos, esse texto deixa claro que o tempo em que uma criança ela precisa se desenvolver a ponto de ser capaz de discernir e de praticar os mandamentos é entre o seu nascimento até os seus 13 anos, em média, né? Não vamos estabelecer uma faixa radical, 13 anos, mas eu entendo que, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, que Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus. Esse texto ele determina um tempo, ele determina um modo como as coisas devem acontecer. Então, uma criança, quando ela nasce, ela precisa de um pai que a ensina. E quando essa criança nasce, ela ainda não tem a capacidade de discernir
corretamente o porquê ela precisa ser obediente. Então, a partir do momento do seu nascimento, até mais ou menos uns 3, 4 anos, a criança ela precisa que alguém a diga como obedecer. Ou seja, ela obedece por obrigação, ela obedece porque ela é obrigada a obedecer. A partir dos 3, 4 anos de idade, a criança ela começa a desenvolver o seu senso, a sua noção das coisas. E aí os pais têm a responsabilidade de começar a inserir nesse filho a responsabilidade moral da obediência aos princípios bíblicos. O que o pai faz? Ele começa a demonstrar dentro da forma como ele educa a criança que ela não está sozinha, que o mundo não foi gerado para ela, e sim que ela foi gerado para conviver com as outras pessoas. Precisa se gerar na mentalidade da criança que ela precisa viver em comunhão, que ela precisa viver e respeitar as outras pessoas que estão com ela. Esse desenvolvimento moral acontece dos 4, 5 anos até mais ou menos os seus 12, 13 anos, aonde acontece essa primeira transição. A transição em que a criança se apresenta para a sociedade dizendo: olha, eu conheço os mandamentos e eu estou apto a obedecê-lo. Eu estou apto a cumprir a palavra de Deus sobre a minha vida. O interessante é que nós vemos hoje muitas pessoas caminhando dentro de uma educação e olhando para os seus filhos com 13 anos e achando que eles ainda não são capazes, que eles ainda não são preparados para assumir tal responsabilidade. Mas isso, entendo eu, de acordo com a palavra de Deus, é algo que eu e você precisamos buscar, é algo que eu e você precisamos nos aperfeiçoar a fim de tornar isso possível. Eu creio sim que a partir dos 12, 13 anos, uma criança ela já é apta a discernir quais são os princípios de vida que ela quer seguir, que ela quer cumprir, que ela precisa obedecer. Então, dentro dessa primeira transição, existe uma responsabilidade muito grande de paternidade. Na verdade, é essencial a presença de um pai que ensina o seu filho até os seus 12, 13 anos. O interessante é que nesse texto, Jesus olha para Maria e diz para ela assim: mas vocês não entendem ou vocês não estão discernindo aquilo que é a vontade do meu Pai, aquilo que é a vontade de Deus? Maria, olhando aquilo que Jesus estava falando, ela meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Então Maria estava olhando, analisando a caminhada de Jesus e olhando para ele e discernindo em seu coração as coisas que Deus ainda iria mostrar. Então, Jesus ele se expõe dentro dessa primeira transição e ele diz: eu sou apto, de acordo com a cultura judaica, a cumprir os mandamentos. Eu sou apto a entender a vontade de Deus. Eu já estou apto a me desenvolver de acordo com a vontade de Deus. E aí, os anos vão passando, Jesus ele continua com seus pais, Jesus ele continua caminhando com seus pais, ainda por algum tempo. E aí, mais tarde, acontece a segunda transição. A segunda transição, pela cultura judaica, ela se dá no casamento. Essa segunda transição da paternidade, ela acontece no casamento. Eu não quero aqui dizer que só pessoas que se casam têm essa segunda transição, mas eu entendo que quando você assume uma independência ou quando você passa a ter decisões de governo, decisões que direcionam você para um nível de sabedoria para reinar de fato com as suas ações e com uma certa independência, você vai passar por essa transição. Em João 2, diz assim a partir do versículo 1: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus disse a ela: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas.
Precisamos entender um pouquinho esse cenário aqui e eu quero levar você a imaginar isso como eu imagino. No primeiro texto que nós lemos, Maria, ela chega para Jesus e Jesus diz para ela assim: ei, você não entende as coisas que são concernentes do meu Pai? E ela para e fica refletindo naquilo. Aqui já existe uma outra situação. Maria, ela chega para Jesus e diz: ei, acabou o vinho, você tem que fazer alguma coisa. E Jesus olha para ela: o que tenho contigo? E aí ela simplesmente ignora a resposta de Jesus e olha para os serviçais e diz: olha, o que for que ele pedir, façam. Eu tenho uma impressão de que a informação chegou antes para Maria do que para Jesus. E logo depois que Maria saiu, a informação chegou para Jesus e ele já se vira para os serviçais e começa a solicitar que tragam os jarros de vinho, os jarros de água, né? Para que sejam cheios de água. E ali acontece algo interessante. Jesus diz aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala, e eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então esse texto ele se encerra dessa forma, mas o interessante aqui é que Jesus, nesse momento, ele está passando pela segunda transição. A transição do casamento, ou a transição de uma postura, de assumir uma postura de governo. Aqui Jesus ele está demonstrando o momento em que ele vai se desligar da sua paternidade e ele vai assumir diretamente um conselho com Deus. Veja que é tão interessante que, como a informação chegou antes para Maria, para mim fica claro que ele ainda se submetia a Maria até esse momento. Depois desse momento, eu entendo que Maria disse a ele: agora vai, agora é a sua hora, agora é o seu momento, chegou a sua hora. Maria já tinha essa consciência e ela simplesmente libera ele para esse momento de casamento. Nós não temos tempo para falar a respeito do porquê o casamento, né, ou a atitude de governo de Jesus se inicia nesse momento, mas em Zacarias, nós podemos ler no profeta Zacarias que o aparecimento de Cristo se daria dentro de um momento como esse, dentro de um momento em que as taças estariam cheias de vinho. E aqui, nesse exato momento, se cumpre essa profecia de Zacarias. E sabendo disso, Maria logo diz: olha, chegou o seu momento de transição. Então, qual é a importância de nós, como pais, entendermos essas duas mudanças, entendermos essas duas fases de transição na vida dos nossos filhos? Nós precisamos compreender que até os 13 anos, nós precisamos discernir se os nossos filhos estão sendo ensinados, se os nossos filhos estão sendo educados da forma correta, a fim de que, a partir dos seus 13 anos, na cultura judaica, o casamento se dá mais ou menos, né, ou pelo menos na época pela qual eu estudei, a partir dos 20 anos. Então, a partir dos 20 anos, um homem ele se torna independente e ele começa a conversar diretamente com Deus, como nós lemos ali em Hebreus 12. Que por um curto espaço de tempo os nossos pais, eles cuidam, né, da nossa educação, eles nos dão todo o suporte para o nosso crescimento e para o nosso ensino, e a partir de uma certa hora, a partir de um certo momento, existe essa segunda transição. Essas duas transições aconteceram na vida de Jesus, e como eu estava falando, nós precisamos nos atentar se dentro daquilo que os nossos filhos têm vivido, eles têm passado por essa transição. Antes de chegar aqui hoje, eu estava conversando com os nossos dois tenores aqui, né? O Benjamin e o Pedrinho. Eu perguntei para eles: vocês são bar mitzvah, né? Vocês são os filhos do mandamento? Aí eles me olharam: não sei. Eu falei: olha, eu acho que vocês são, por mais que vocês não saibam, vocês são.
Por quê? Porque são homens, né, caminhando aí, se Deus quiser, para o casamento, para a segunda transição, mas, eu vou contar para mim, mas que já são filhos do mandamento, já discernem o que é certo, já discernem a vontade de Deus, já conseguem discernir aquilo que Deus coloca como mandamento, como lei, como direção para a vida deles, e olhando para eles, eu entendo, eles têm se esforçado muito para que isso se cumpra, para essa obediência a Deus. Então, nós temos alguns bar mitzvahs aqui, né? Junto conosco. E mais para frente eles vão assumir essa segunda postura, a segunda transição. Qual é o grande perigo de se tornar um bar mitzvah, de se tornar um filho do mandamento, mas não assumir uma postura de governo? Não assumir essa independência de governo, esse momento em que a sua relação passa a ser totalmente com Deus. É a história do filho pródigo. Os dois filhos do rapaz naquela parábola, o primeiro filho, ele simplesmente pega a herança e sai de casa. Fica muito claro que ele sai de casa porque ele deseja governar a sua vida, ele deseja ser independente, ele deseja sair debaixo da submissão do pai, porém ele não é um bar mitzvah. Ele não está apto a cumprir os mandamentos, ele não consegue discernir e não teme a Deus o suficiente para cumprir os mandamentos, caminhando sozinho. E o que acontece? Ele vai, perde tudo, gasta tudo, fazendo coisas erradas, depois se arrepende e volta. Ou seja, ele teve a segunda transição, mas ele não foi capaz de participar da primeira. Foi um filho que não foi ensinado a ter a primeira. E aí ele sai para sua independência e faz coisas erradas. Por outro lado, o filho que ficou. Eu entendo o filho que ficou como o filho bar mitzvah. O filho que entendeu o ensino do pai, pegou o mandamento, entendeu a vontade de Deus para a vida dele, só que ele ficou debaixo da autoridade do pai, sempre naquela submissão. E quando o filho que saiu chega, o pai dá uma festa, e esse filho que ficou, ele vai e questiona seu pai dizendo: por que você nunca matou um bezerro? Por que você nunca fez uma festa para mim? E o pai olha para ele e diz assim: filho, está tudo aqui, é tudo seu. É só você fazer a sua festa. É só você pedir que vai acontecer. Então esse filho, ele foi o filho que passou pela primeira transição. Ele se submete, ele fica ali, ele entende, ele compreende a obediência, a honra ao pai. Acredito que era um filho correto, segundo os mandamentos, mas quando ele é chamado para governar, ele ainda se esconde atrás da sombra do seu pai. Então por isso que eu digo que essas duas transições, elas marcam a vida de um homem que nasce como filho e precisa se relacionar com Deus como pai. É tão interessante porque precisamos entender que Deus deseja que no ambiente terreno, no ambiente humano, nós nascemos como filho, mas precisamos nos tornar pais. Dentro do foco de Deus, dentro da análise de Deus, nós somos sempre filhos. Mas precisamos entender que no começo das nossas vidas, Deus nos olha como filhos, sendo filhos, e Ele precisa se relacionar conosco, sendo pais como filhos. Não sei se vocês entenderam, pegaram a ideia? Deu para pegar a ideia? Ou seja, nós precisamos nos aperfeiçoar de filhos para pais, porque Deus deseja se relacionar com filhos que são pais. Deus deseja se relacionar com filhos que são maduros, com filhos que são responsáveis, com filhos que passaram pelas duas transições. Pela transição do aprendizado, do ensino e da capacidade de cumprir a lei, de cumprir e honrar os mandamentos, e pela transição de exercer governo. É tão interessante que existe um segundo exemplo que fala a respeito do jovem rico, onde Jesus tem um encontro com ele, e esse jovem pergunta para ele assim: Jesus, como é que eu faço para entrar no reino? Como é que eu faço para viver o reino dos céus? E ali Jesus pergunta para ele: você é um bar mitzvah? Você honra os mandamentos? Você cumpre os mandamentos? E ele responde para Jesus: olha, sim, eu cumpro, eu conheço os mandamentos, eu sei quais são, e eu obedeço a todos eles. E aí Jesus lança a pergunta do governo, a pergunta da segunda transição. E aí ele diz para o jovem: então vai, vende tudo que tem e me segue. E infelizmente ele não conseguiu exercer. Independente se o coração dele estava nas riquezas, houve uma falha de ensino,
Houve uma falha de ensino, por quê? Porque os pais permitiram que o coração dele estivesse preso às riquezas de tal forma que quando ele precisava passar pela segunda transição, ele não foi capaz de se desvencilhar daquilo que ele foi ensinado a ter cuidado para exercer uma posição de governo em Cristo. Então, essas duas transições, elas são extremamente importantes na vida de qualquer pessoa. Nós precisamos entender que todos nós temos que passar por essas duas transições. Então, como pais, nós precisamos analisar os nossos filhos e ver se essas duas transições, se elas estão acontecendo, se elas estão dentro do tempo e do modo. Se os nossos filhos aos 13, 12 anos, se eles têm a capacidade de discernir as coisas de Deus, se eles têm a motivação no coração para obedecerem às coisas de Deus. E ali com seus 20, 25, 26 anos, quando forem se casar, se eles estão aptos a exercer o governo de acordo com as leis, de acordo com o reino dos céus. E nós como pais, nós temos a função de ensiná-los, tanto no temor a Deus e na obediência a Deus para se tornarem bar mitzvahs, como também a transição de exercerem governo. Os nossos filhos só vão exercer governo mediante as coisas do reino se eles forem ensinados, se eles nos verem governar de acordo com as coisas do reino. E aí dessa forma nós vamos de fato exercer uma paternidade eficiente, uma paternidade que funciona. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você entende isso, Benjamin? Você entende isso, Pedrinho? Amém. Vocês vão se tornar pais que governam? Amém. Aleluia! Então, como nós estamos falando com jovens, o que eu quero deixar para você, como falei na semana passada? É necessário você fazer uma avaliação se você teve essa primeira instrução. Né? Entendemos jovens como pessoas ali dos seus 17 anos para frente, dos seus 18, dos seus 16 anos para frente. Você já é um jovem. Né? Você já está teoricamente apto a buscar a sua Rebeca, né? Os Isaacs aí, a buscar a sua Rebeca e talvez transicionar para essa posição de governo. Se você não deseja se casar, se você vai assumir essa posição de governo, você precisa compreender se você foi ensinado nisso. Se você não foi ensinado nisso por seus pais, nós precisamos fazer acontecer aquilo que João Batista veio cumprir. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos à sabedoria do justo. Você precisa correr atrás dessa informação. Você precisa correr atrás dessas duas transições. Você precisa correr atrás do temor a Deus. Você precisa correr atrás da sua obediência aos mandamentos, à lei do Senhor. Você precisa correr atrás de como se governa sobre a face da terra de acordo com o céu. Como a palavra de Deus diz, a oração que Ele nos ensina, né? Assim na terra como no céu. Essa é a função. E Jesus, Ele startou esses dois momentos. Jesus, Ele passou por esses dois momentos. Aqui, depois do seu primeiro milagre, Jesus ele sai com seus discípulos e ali ele inicia um tempo onde ele se relaciona, um tempo onde ele começa a ensinar os seus discípulos, um tempo onde ele começa de fato a exercer a vontade de Deus com um propósito bastante já determinado e específico para cumprir. Então, essas duas transições, essa posição de governo, Jesus assumiu após o primeiro milagre do vinho, de transformar a água em vinho. E a primeira transição Jesus teve quando ficou no templo com os homens da lei, falando a respeito das coisas de Deus, aos seus 12 anos. Amém? Então nós temos essa responsabilidade. Como filhos, analisar se tivemos essas duas transições, se conseguimos passar com sucesso, se conseguimos passar com êxito por essas duas transições. E para vocês jovens que se tornarão pais, que se darão em casamento, vocês têm esse legado, vocês têm essa função, vocês têm essa obrigação, esse dever, ensinar os seus filhos a passar, ou levar os seus filhos a passarem por essas duas transições, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você e em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo
para exercermos esse plano de Deus tão importante, para exercermos essa função tão importante dentro desse projeto maravilhoso de Deus, de nos tornarmos pais e de nos relacionarmos com Deus como pais, sendo os seus filhos. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, que abaixe sua cabeça. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, de acordo com essa palavra, Pai, de acordo com essa vontade do Senhor sobre as nossas vidas, eu quero declarar, Senhor Pai, sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem, Pai, a capacitação do céu, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, nos tornar esses pais, Deus, que se preocupam com as transições, Pai, com esses momentos em que os filhos precisam passar, Senhor. Que sejamos capazes, Pai, de ensinar os nossos filhos até os seus 13 anos, Pai, até o Bar Mitzvah, Senhor, a serem aptos, a serem capazes, Senhor, de discernir, de entender as coisas do Senhor e de desejarem e de gerarem nos seus corações essa expectativa de honrarem ao Senhor cumprindo e obedecendo os mandamentos. Bem como, Senhor, que nós sejamos capazes de conscientizá-los, Pai, de sermos, Pai, um testemunho vivo na vida deles, Pai, para que eles possam assumir a posição de governo, para que eles possam assumir, Pai, essa transição onde o Senhor os disciplinará, onde o Senhor os ensinará, Senhor, Pai, dentro do temor, Pai, e dentro, Pai, do desejo de reinar assim na terra como é no céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E para aqueles filhos que têm ouvido essa mensagem, Pai, que enfim, qualquer motivo não tiveram a oportunidade, Pai, de serem ensinados dentro dessas duas transições. Pai, que eles possam ser capacitados pelo Senhor na busca da sabedoria do céu, assim como aconteceu com João Batista, assim como João Batista realizou o seu ministério, convertendo o coração dos pais aos filhos, e que os filhos pudessem se submeter e que os filhos pudessem se voltar à sabedoria do justo. Que assim seja, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos reinar nessa terra como pais que governam, para a honra e glória do seu nome. Amém, aleluia, glória a Deus. Quero convidar a todos a mais um momento de louvor, juntamente com o nosso ministro Benjamin. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, até amanhã. Se você quiser nos acompanhar amanhã também teremos o culto de domingo, começa às 10 horas. Né? Se você tem qualquer dúvida a respeito dessa mensagem, manda ali uma perguntinha, manda ali um alôzinho pra gente, a gente pode estar conversando também, né? Se você tem alguma revelação com relação a esse assunto que você deseja compartilhar, nós também estamos aqui, desejamos, né, falar com você, impartir com você tudo isso que Deus tem depositado em nossos corações. E curte aí, né? Curte aí. Na verdade, mais importante do que curtir é até compartilhar, né? Compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, aqueles que você vê que precisam ter uma direção a respeito de paternidade, né? Nós estamos aqui para servi-los, amém? Então, glória a Deus, que você possa ter um bom final de sábado e que amanhã seja um domingo abençoado. Quero mandar também um alôzinho aqui para minha esposa, Fefa. Exatamente nesse dia, nesta hora, nós estávamos nos dando em casamento. Hoje nós fazemos 11 anos de casado. Galera. Exatamente nesse dia, 11 anos atrás, eu e a Fernanda estávamos praticamente nesse horário no altar, pedindo a permissão de Deus para realizarmos a segunda transição. E tem sido uma bênção até hoje, em nome de Jesus, né, meu bem? Quero deixar o meu beijinho aqui, o meu abraço para você. E daqui a pouco eu estou em casa, prepara a janta aí. Vamos lá, bem já. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo. E
maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho, esse nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, e toda a terra se prostrou a ti. E o Filho dos Reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que você possa ter recebido o Espírito Santo essa noite. Que esteja conosco aos sábados, às 19 horas, aqui na live do Agape Jovem. Amém? Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana. Até mais. Abraço.